Bom dia, gente! Vamos começar esse vlog falando de leitura? Vocês precisam saber que neste momento a minha vida está uma bagunça, pois estamos de mudança, mas não é porque estamos de mudança que não vamos deixar de ler, né? Não necessariamente, vou contar pra vocês porque eu não leio tem uns 2 dias. Hoje de manhã, antes de começar a trabalhar, eu peguei aqui Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Eu estou na página 172, então eu já tô quase na metade do livro. Acho que eu tô em uns 45%. E vamos lá, vamos conversar sobre ele. Primeiro preciso dizer para fãs de Emily Henry, para desavisados, que este livro, ele não é um simples romance. Ele me lembrou bastante a Taylor Jenkins Reid, especificamente Evelyn Hugo, porque aqui nós temos uma protagonista que tá ouvindo uma mulher centenária, quase centenária pelo menos, a contar da sua vida. O que acontece? Neste livro nós temos, eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou recapitular. Aqui nós temos a Alice e o Hayden. Eles dois são escritores, né? A Alice é uma escritora menos famosa, assim, ela é jornalista, ela trabalha para um jornal até que renomado. E o Hayden, por acaso, já ganhou um prêmio Pulitzer sobre a biografia de um astro do rock que teve demência. Então ele pediu para escrever essa biografia junto com o Hayden, para que... porque a memória dele ia acabando, né? Então o Hayden até fala um pouco disso com a Alice, como foi complicado. Ele passou 4 anos escrevendo essa biografia junto com essa pessoa, né? Com esse astro, e como foi ele vendo a memória se deteriorando. E é importante a gente lembrar que biografias não são só para lembrar da vida da pessoa, de como ela viveu e como ela fez coisas, seja principalmente as pessoas famosas, mas também é bom lembrar da memória. Eu sei que algumas biografias têm controvérsia, a pessoa não autorizou, a família não autorizou, mas ainda assim não deixa de ser uma memória daquela pessoa que teve uma vida muito interessante no passado. E bom, aqui nós temos 2 escritores, portanto, que estão competindo para escrever a biografia de Margaret Ives. Margaret Ives foi uma mulher, ela vem de uma família rica dos Estados Unidos, muito tradicional, e que foi muito famosa. Além disso, ela foi casada com um astro do rock, o Bob Sinclair. Tudo aqui é fictício, tá? Mas o que eu achei interessante é que um familiar dessa personagem, o bisavô dela, teve uma treta com um Pulitzer. E eu nem sabia que Pulitzer era um título de uma família. Que o prêmio vinha do título de uma família. Mas faz todo sentido, né? O Nobel vem de uma família, o currículo Lattes lá que os acadêmicos do Brasil têm vem de um físico. Então é interessante ver que esses nomes muito famosos já foram simplesmente sobrenome de uma família antigamente, sabe? E é um livro que me deixa muito imersa. Inclusive eu tô muito mais interessada na história da Margaret do que no romance que vai se desenvolver entre a Alice e o Hayden. É claro que a problemática aqui é que eles são inimigos, entre muitas aspas, porque eles estão concorrendo ao mesmo trabalho. No final, a Margaret vai escolher apenas um dos dois para escrever a biografia que ela vai autorizar. E eles estão ali passando nesse período de 1 mês com um contrato de não disclosure. Aquele contrato que você não pode falar nada, né? Tudo que ela fala pra Alice ela não pode espalhar, e o Hayden é a mesma coisa. Então eles estão ali naquele mês de teste com a Margaret pra ela decidir quem vai escrever sobre a vida dela. E é muito interessante a vida dela. Eu fiquei muito imersa, assim. A Emily Henry conseguiu fazer uma coisa que quem fez antes, pra mim, foi a Taylor Jenkins Reid. E eu não é nenhum demérito isso, porque eu vi algumas pessoas no TikTok falando que era a cópia de Taylor Jenkins Reid. Mas se fosse cópia de Taylor Jenkins Reid e ela não gostasse, ela não teria um blurb aqui. Mas tem um blurb dela, assinado como autora de 7 Maridos de Evelyn Hugo. Então, não, acho que se a própria Taylor não viu problema, porque eu vou ver. Então, e não tem nada a ver, assim. Eu acho que é a questão atmosférica, porque eu gosto muito disso, de ver sobre a vida de uma celebridade, mas principalmente uma celebridade fictícia, muito mais do que as celebridades reais, assim. É porque é aquilo de não conheçam seus heróis, sabe? Eu não sou muito de ler biografias, a única que eu li pouquíssimas, na verdade, mas a única que me marca bastante é do Kurt Cobain, do Nirvana.
e já tem mais de 10 anos que eu li. Então, é um livro muito imersivo e você fica muito interessada no mistério da família Ives, porque ela vai contando como que o bisavô dela ascendeu socialmente. Ele era um cara muito pobre, muito fodido, e ele conseguiu ascender ali no finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, ele investiu em muita coisa, investiu em hotel, investiu em ouro, se eu não tô enganada. Ele puxou o tapete de uma galera também, né? Coisa básica. E ela conta pra gente como isso se acendeu. Aí ela começa a contar os segredos da família. Alguns ela revela de imediato, outros ela deixa pra depois. Como eu disse, é uma leitura muito imersiva e que eu tô muito mais interessada no mistério e na história da Margaret Ives do que no próprio romance da Alice com o Hayden. Além disso, mesmo falando isso, eu preciso dizer que as interações deles são interessantes. Teve um momento que eu achei o Hayden bem babaca. Ele deu um beijo nela e depois desapareceu, assim, tipo, ai, não quero. E eu fiquei, por que você fez isso? Ele que tomou a iniciativa e ele que foi babaca em seguida. Então isso me deixou um pouco puta. E aí não me fez torcer muito pelo casal. Eu ainda não me sinto torcendo pelo casal, mas eu sei que eles vão ficar juntos, né? É meio óbvio. É um livro da Emily Henry ainda assim. Enfim, eu tô adorando saber mais a história da Margaret do que dos nossos protagonistas. Então, por isso que eu disse que é um aviso aos desavisados, que é um livro que não vai focar apenas no romance, mas também na interação entre esses dois personagens e uma mulher centenária que eles querem escrever a biografia dela. Oi, vlog, tudo bem com vocês? Vamos falar de Uma Vida e Tanto, de Emily Henry. Bom, como vocês podem ver, só um disclaimer. Estamos aqui com um cenário novo, já me mudei, estou na minha casa. Estou na minha casa, não estou na casa dos meus pais. Ninguém me mandou lavar roupa, eu mesma lavei. Ninguém me mandou cozinhar o feijão, eu mesma cozinhei, sabe assim? E ao mesmo tempo, são 7 da noite e eu posso simplesmente gravar um vídeo aqui na sala, que não vou atrapalhar ninguém. Mas vamos lá. Eu tentei falar com vocês em mais alguns dias ao longo da leitura, mas como eu me mudei, a minha vida estava bem caótica e eu não tive tempo pra sentar e gravar. Até porque meus livros estavam uma zona. E como vocês podem ver, ó, aqui são os meus livros. Aqui são os livros do Matheus, porque claramente eu não sou advogada, né? Ele que é. Eu não lembro a última vez que eu falei com vocês, mas eu preciso começar concluindo uma coisa. Esse é o livro mais diferente da Emily Henry. E eu sei que as pessoas costumam falar isso de vários autores quando esse autor lança um livro novo. Sim, mas eu não tô falando isso da boca pra fora. Porque esse livro tem um elemento interessante que é justamente... Além do romance, a gente acompanha uma outra história, uma história secundária que sim tem romance, mas é sobre a vida de uma pessoa muito famosa, que nasceu numa família muito rica, que cresceu no luxo, mas ao mesmo tempo foi uma pessoa muito infeliz, porque ela estava sempre na mídia. Acho que é isso. O Hayden. Eu achei o Hayden um pouco antipático. Eu sei que esse livro tem uma vibe Grumpy Sunshine e tudo mais, mas não sei se ele me convenceu tanto assim, sabe? Eu fico pensando, será que ele pode ter convencido a Alice, mas ele não me convenceu tanto. Não, dos todos os personagens da Emily Henry, de longe, eu não teria interesse nesse, sabe assim? Se eu fosse a protagonista. Nunca não teria interesse, mas é que ele é o mais desinteressante de todos os personagens, eu diria. Gosto muito do personagem de Nem Te Conto, gosto muito do Charlie Lastra, de Loucos por Livros, que é meu livro favorito da autora até hoje. Não superou, ok? Não superou Loucos por Livros. Continua Loucos por Livros sendo o número 1 pra mim. E, enfim, então ele é esse cara turrão que ganhou um Pulitzer, que tá competindo com a protagonista a possibilidade de escrever uma biografia sobre a vida de Margaret Ives, certo? Aí nós vamos pra Alice, que é a típica personagem sunshine, feliz e positiva e tudo mais. E eu não tenho problema com esse tipo de personagem de verdade. Uma coisa interessante, assim, só um disclaimer, é que ela não é uma personagem baixinha, pequenininha, precisa ser protegida, ela é uma mulher mais alta e tudo mais. Então rola uma representatividade de mulheres altas, apesar de eu não ser uma mulher alta, eu também não sou baixinha. Então, enfim, fica aí esse disclaimer. E eu gosto muito dela, assim, da relação dela com a Margaret. Eu gosto muito do... Só que em alguns momentos eu sinto que a relação dela com o Hayden... Eu entendo que a autora tá ali trabalhando, um casal, que é Grumpy Sunshine e tudo mais, mas parece que ela se humilha pra esse homem e ele não merece ela. Sabe, ela não deveria fazer esse tipo de coisa, mas ela vai e faz. Aí, vamos falar do plot, que eu acho que, mais do que o romance, o plot desse livro
é a Margaret Ives e a história dela. O que eu posso dizer sobre essa história? Assim, o livro tem uma vibe Evelyn Hugo, sim, não no sentido de plágio, ele tem uma vibe, uma atmosfera de, poxa, você está acompanhando uma personagem que está acompanhando uma outra personagem contando a sua história, que tem os momentos de pausa, de conversa e tudo mais. Então isso eu achei um elemento muito interessante da narrativa, eu fiquei muito envolvida na história da Margaret, senti empatia com ela em alguns momentos, mas nem todos, porque apesar de tudo, ela continua sendo herdeira, né? E foi um livro meio, ai, olha como é difícil ser herdeira e tudo mais. E na minha humilde visão de quem não é herdeira, ser herdeiro não é difícil, só precisa saber lidar com a mídia e tudo mais, enfim, com a exposição e blá blá blá. Apesar de que também rola aqui toda aquela questão da exploração da mídia, você tá passando por um momento muito difícil, e tem 15 mil paparazzi na frente da sua casa. Tipo quando... Sabe a Britney Spears 2007, quando ela pegou um guarda-chuva e tacou? Não lembro aonde, num carro? A personagem faz uma coisa parecida. Só que ela faz de propósito. Ela não faz porque ela é maluca. Ela faz de propósito. Assim como a Britney. A Britney não era maluca. Ela tava com raiva. Porque perdeu os filhos. Enfim, isso é conversa pra outro livro. E, enfim, interessante. Eu gostei muito. Fiquei muito envolvida. Eu percebi na leitura que eu tava mais interessada em ler em saber da história da Margaret Ives do que da própria Alice com o Hayden. De verdade, eu poderia tranquilamente ler um livro sobre a Margaret Ives, que tem uma vibe também. Se esse livro não fosse um romance, fosse apenas sobre a vida da Margaret Ives, eu acho que ele seria tipo Violeta, da Isabel Allende, que ela tá lá no final da vida, 80 anos nas costas, centenária, na verdade, e ela começa a contar desde o nascimento até, enfim, desde o nascimento não, desde seus ancestrais, né, ali os seus avós e tudo mais, até a vida dela atual. Então acho que seria muito interessante ler esse tipo de coisa. E, como eu disse, é um livro muito diferente da Emily, porque ela também, é a primeira vez que ela não coloca o cara pra narrar. Quer dizer, não sei se é a primeira vez, mas nos últimos livros a gente via os dois protagonistas narrando. Aqui é só a Alice, e a gente vai entender por que é só a Alice. Se a autora colocasse o Hayden pra narrar, a gente ia saber a história completa antes da hora, né? Enfim. Agora, gente, o romance deles é fofinho, eles se apaixonam bem rápido, mas apesar do início ser meio conturbado, a Alice dá uma humilhada, né, pra ele. É um romance fofo, fica bonitinho e tudo mais, e eu me diverti com o livro, é um livro bem robusto, eu achei. Mas algumas coisas, né, a gente sempre tem algo a reclamar, a gente sempre tem algo a dizer para que as pessoas melhorem, e com esse livro não foi diferente. Plot final, primeiro, eu não esperava, quem leu sabe, eu não esperava aquela revelação. Até aí, tudo bem, só que foi muito corrido, foi tipo assim, a Alice descobriu aquela grande revelação daquela pessoa que é membro da família da Margaret Ives, no capítulo, sei lá, 33. Aí o livro acaba no capítulo 36. E você fica assim, e agora? Como que vai resolver? E o final foi muito corrido. Se a Emily Henry escreveu um livro tão grande desse, que custava pra ela escrever mais umas 20 páginas pra desenvolver mais? Sabe? Porque a gente acompanhou a longa jornada da vida da Margaret Ives. E aí quando chega no final, no plot, que a gente descobre, né, aqueles membros da família que estavam escondidos, quem são, de onde vão, pra onde vão, acaba o livro, sabe? E outra, o livro acaba com um plot de gravidez, tá parecendo Hebe Jimenez. Hebe Jimenez adora fazer isso, e Emily Henry, acho que é a primeira vez que ela faz, não lembro se ela fez isso em outros livros, eu sempre, nunca lembro, né, gente, faz tempo que eu li as coisas. Enfim, foi uma história muito divertida, eu esperei muito por esse livro, valeu super a pena a pré-venda, ter comprado na pré-venda. Eu não favoritei o livro, mas eu me diverti com ele, eu só não acho que esse título combine com o livro. Ai, Uma Vida e Tanto, eu sei que é uma tradução de A Great Beautiful Life, uma coisa assim. Também não sei se combinem o título em inglês, sabe assim? Eu não colocaria esse título. Não sei. Outra coisa que eu preciso dizer é sobre a vida da Margaret. Como eu disse, gostei muito de acompanhar, passou uma vibe Evelyn Hugo. E o que eu acho interessante é que a Margaret, ela foi casada com um músico, né? E a gente vê como que eles se apaixonaram, no começo eles se odiavam, também eram o enemies to lovers ali, básico. E a relação dele como roqueiro com a mídia e tudo mais, os segredos de família, pessoas escondidas, tipo assim, gravidezes
escondidas da família, traição, mas ao mesmo tempo tem muito cuidado e carinho uns com os outros. Enfim, a relação da Margaret com a irmã dela, Laura, é interessante, mas eu achei que não era pra tanto a forma como elas agiram sobre um acontecimento. Além disso, falando em irmã, eu acho que assim, a Emily Henry, apesar dela escrever romances românticos, ela desenvolve sim o background dos personagens dos protagonistas. Em alguns livros ela faz isso muito bem, em outros nem tanto, mas enfim. Aqui ela fez isso, mas eu acho que foi pouco espaço de tela para muita coisa para ela trabalhar. Então, a gente não viu muito a fundo a questão da mãe do Hayden, que ele tinha ali uma reclamação sobre ela. A gente não viu muito a fundo a questão da reclamação não. A gente não viu muito a fundo a questão da irmã e da mãe da Alice, porque a Alice tem um momento do livro que ela tem um pesadelo, tipo com um incêndio, algo do tipo. Outro foi no momento que tava rolando um alarme de incêndio. E aí ela lembra da irmã, porque ela passou a vida com a irmã no hospital, a irmã doente, só que isso não foi desenvolvido. E eu fiquei tipo assim, tá, mas o que a irmã dela teve? Como assim? Aí no finalzinho ali, nos últimos 2 capítulos, a autora pincelou entre ela e a mãe, porque ela também teve uma relação difícil com a mãe, justamente pelo fato de que ela teve que crescer muito rápido por conta da irmã doente, né? Os pais, o que é natural, acabavam colocando atenção na filha doente, e que é normal isso acontecer, e ela teve que crescer muito rápido. E ela sente que, enfim, a mãe dela não gosta nada do que ela faz, não admira a profissão dela, e eu acho muito engraçado. Ela tem esse bloqueio com a mãe, e a mãe supostamente não gostar das coisas que ela escreve, porque ela é literalmente jornalista, assim como os pais dela foram. A diferença é que os pais dela eram jornalistas mais ativistas, em causas sociais, ambientais e tudo mais, e ela escreve sobre celebridades, e tá tudo bem. Então, isso ficou um pouco nebuloso, assim, a Emily Henry podia ter trabalhado mais, mas eu entendo que o foco do livro era a questão ali da Margaret Ives e a família maluca dela, e a herança e tudo mais, e o romance, não tanto os 2 protagonistas. Eu acho que se ela também tivesse que desenvolver essas coisas, o livro ficaria muito maior, ou ela teria que não falar da Margaret Ives, que enfim é o objetivo. E mais uma vez, a gente tem 2 personagens que trabalham no mercado editorial, de alguma forma, né, enfim. Um escreveu livro, outro jornalista, que a Emily Henry adora escrever. Pra mim não é um problema, eu gosto, na verdade, eu sentia que faltava isso, ainda não enjoei de personagens que trabalham com livros. Rola ali uma competição também, né, entre os 2, porque os 2 estão competindo para esse trabalho, tanto que tem ali todo o acordo de confidencialidade, no final, que me deixou nervosa e irritada, mas tudo bem. E tem tudo aquilo do, quem será que vai conseguir o emprego, quem será que vai conseguir a promoção, que eu já vi em trocentos livros de romance, mas tá tudo bem, é só um livro de romance pra passar o tempo. Foi uma experiência muito boa, muito divertida, gosto muito de Emily Henry, como vocês bem sabem. É isso, que eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês leram, pretendem ler, se vocês gostam da autora, se vocês odeiam a autora, deixa um comentário aqui pra mim, se inscreve no canal, deixa um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!